Aqui é o Alex do canal Lobo Guará Outdoor e Agro, e eu tô aqui com o meu amigo Wellington Marques, do canal Desbrava Tube. Salve! Eu não sei se alguém aí já sabe ou não, ele trabalha na Força da Polícia Militar do Goiás, né, policial militar, e eu queria tirar uma dúvida com você, uma dúvida que muita gente aí do mundo do EDC, do sobrevivencialismo, do bushcraft, principalmente do EDC, que é o porte diário, com coisas ali, ferramentas e tal, igual vai ter um videozinho no canal dele lá mostrando aí o EDC que eu tava aí hoje. E uma polêmica, andar com canivete. Apesar que no caso que sua jurisdição é o estado do Goiás, mas eu imagino que é bem parecido aí com os demais estados, né? Muitos falam, é proibido ou não é? Eu vi uma reportagem esses dias em São Paulo, eles abordaram um casal, né? Estavam na bicicleta naquelas vias grandonas lá. E beleza, abordaram o casal, tudo bem. Só que eles perceberam, como é que vocês falam quando a pessoa joga alguma coisa, dispensou algo no chão, né? Quando viu a polícia se aproximando, eles jogaram algo no chão, parecia uma caneta. Mas era aqueles canivetinhos fininhos, que parece uma caneta, bem simples. Isso mesmo. foi em qual estado? São Paulo. São Paulo. E aí, eles falaram assim, o que vocês jogaram no chão? E aí, até então, abordou eles, estava tudo normal. Aí viram que abordaram o canivete. Aí veio a suspeita. O que vocês estavam fazendo com isso aqui? Justamente. No caso, ele se colocou em situação suspeita. Uma vez que jogou o objeto, denota que a intenção dele era esconder que estava com o canivete. Quer esconder por quê? Exatamente, porque é o que eu penso. Uma vez eu lembro de um policial me falar, acho que até o primo da minha esposa, que o problema, a regra é o quê? Depende do contexto. Uma coisa é eu estar numa atitude suspeita, se eu tiver numa atitude suspeita, qualquer coisa que pode ser considerada uma arma branca, é isso mesmo? A princípio, em regra, não tem proibição na lei federal em relação a você andar com a sua lâmina. Então fique tranquilo, não tem proibição. Ah, mas o policial me abordou na rua. O policial ele vai abordar todo mundo que ele acha que é suspeito. Então essa atitude de jogar o canivete na rua os tornaram suspeitos. Significa que a partir daquele momento ele já se torna um autor? Não. Mas vai estar submetido à abordagem, submetido à averiguação. Virou suspeito. E se for constatado alguma coisa, sim, vai ser apreendido aquele canivete. Tá? Mas aí vai ter que ter um pouco de prova um pouco mais contundente do que só ele ter jogado no chão. Mas a partir dali, já dá um pé pro policial correr atrás e ver o que tem de errado com a atitude da pessoa, né? Entendi. Igual hoje mesmo, vindo pra cá, eu fui abordado na rodovia, né? E aí o policial conversou comigo, tudo aqui mesmo no estado do Goiás. E aí ele perguntou, porque eu tava todo assim de militar, né? Então aí imagina que eu fosse CAC, alguma coisa. Aí eu cheio de maleta atrás do carro, só que eram drones, né? Ele falou assim, tem alguma arma, numa maior tranquilidade, numa maior educação, tem alguma arma, algum ilícito do carro? É até engraçado, né? Se eu tiver carregando, tem alguma droga no carro? Não, tem droga no carro aqui. mas é engraçado. Mas aí ele perguntou com muita educação, inclusive. Inclusive os CACs são parceiros nossos da Polícia Militar, né? Exatamente. Eu acho assim, quem tiver nada de errado não tem que entender. Não. E aí ele falou assim, tem algum ilícito, alguma arma no carro? Eu falei assim, não tem. Isso aqui é drone, só tem faca. Eu peguei e ainda mostrei a faca pra ele. Ela não estava embanhada, né? Ela estava na porta, mostrei a faca, ele, não, beleza, então tudo certinho, pode ir embora. Eu até falei, inclusive eu falei para ele, tem a faca aqui, tô vindo da roça e tudo, né? Então, eu vou falar para vocês, quando eu fui pro Jalapão, eu achei que eu ia ser preso. Porque eu passei, né, 8 dias no Jalapão, explorando lá sozinho, e uma das minhas mochilas tinha facão, faca, tinha uma faca desse tamanho do Ricardo Vilar, serra, machadinha, canivete, tinha de tudo que você imaginar, e era pendurado de fora, porque não coube na mochila. Nossa. Na hora de chegar lá no aeroporto, de colocar a mochila, eu pensei, vocês vão me prender aqui, porque vocês vão achar. Cara, não falaram nada. No aeroporto? No aeroporto não falaram nada, lógico que a bagagem foi despachada, né? Aí eu falei assim, não vai dar problema isso aí não? Porque na verdade eu tô levando sempre, porque eu tô indo pro meio do mato, selva, tudo. Aí eles, não, tá sendo despachado, você não pode carregar nenhum tipo de lâmina lá a bordo. Mas lá não tem problema. Eu falei, então beleza, então. Então acho que depende do contexto, é isso aí que você falou. Aí quando eu falo assim que às vezes é parceiro nosso, os CACs, por quê? Porque muitas das vezes esse pessoal que faz esse tipo de curso para ser um CAC não é tão simples assim. Precisa de fazer todo um curso, tem todo um protocolo a ser seguido. Me explica um pouco, tirando a dúvida, aproveitando, o CAC ele é somente para tiro esportivo ou para caça também? Caça, ele é caçador, atirador desportivo e colecionador. Tá. Então o CAC quer dizer isso? Isso. Caçador, atirador esportivo e colecionador. Eu não sabia. Não sei se a ordem está exatamente assim. Mas é isso aí. Mas o que acontece? Em relação a porta-armas,
Existem alguns estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eles estabeleceram uma lei estadual um tamanho mínimo de lâmina. 9 centímetros? 10 centímetros. Né? Mas aí é uma lei específica do estado. Mas calma, mesmo nesses estados, você pode utilizar a sua lâmina na mochila, ou também utilizar na embalagem, ou em alguma bolsa. Então, assim, você tem que ver a lei direitinho para ver as regras. Mas no seu estado. Isso, mas não é assim... Tá com canivete, tá preso. Não. Vai ser analisado ali. Se tiver dentro de um compartimento, aí é outra situação. É igual o cara que andar com a arma municiada, não pode, né? Tem que estar lá no porta-mala e tudo. Até a arma de chumbinho me falaram, quando eu for transportar a de airsoft, tem que estar tudo fora, tudo separado. Inclusive, e lá na atrás. lei anterior, o CAC tinha que andar com ela municiada para poder proteger o resto do acervo. Ele tinha que andar com ela municiada. Por quê? Porque o bandido ia ficar sabendo que ele estava transportando várias armas. Nossa senhora. Então é um prato cheio. Só que agora com a nova regra, não, ele não pode andar com a munição. Ou seja, facilitou, né? Mas assim, né, não vou entrar nesse trâmite porque outra coisa. Políticas, tá? Mas aí, inclusive, até sabendo dessa questão dos 10 centímetros, eu sempre carrego uma faca no carro. Isso é fato. Eu tenho uma faca, aí as facas que eu carrego no carro, tirando essa aqui, porque eu tava vindo pra cá e tudo, quando eu vou pra roça, aqui eu tá sempre no carro, eu sempre procuro ser de 9 a 9,5 centímetros de lâmina. Geralmente eu carregava a Amora, uma Amorazinha inox, né? E hoje em dia eu carrego a Pendleton, uma faquinha de caça, a Hunter, a Light Hunter, que ela tem 9 ponto alguma coisa centímetros de lâmina, ela fica sempre ali na porta. É para defesa? Não é para defesa, mas se precisar, beleza. Mas ela tá aqui por quê? Cara, eu paro no lugar que tem uma laranja, ou não sei o que, se precisar cortar uma corda, fazer qualquer coisa, é uma ferramenta, a faca é ferramenta. O que você falou é importante, porque se fosse muito ao pé da letra, eu não posso ir ali no Carrefour comprar uma faca de cozinha para minha casa, porque vocês me pararam no meio do caminho. No intervalo uma peixeira desse tamanho, a faca, uma picanheira, eu tô danado. Para vocês que às vezes falam, mas o policial me parou com meu canivete, etc e tal. Observa só, esse dia eu tava patrulhando ali, no Lago Sul ali, onde a gente foi hoje mais cedo. Chegou lá, tinha um rapaz, sem camisa, andando daquele... Bem suspeito. Daquele jeitão. Gingado. Né? É claro, sem preconceito, cada um anda do jeito que quer, mas querendo ou não, se você não quiser parecer com mala, tente não se assemelhar ao tal do mala, né? Que é o que no vídeo do nosso canal a gente chamou de kit mala, né? Quando o pessoal se incorpora de mala... Essa é boa, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards no final do vídeo. Se incorpora de mala, mas também não quer ser confundido com... E o cara... com um alvo nas costas. E o cara tá com um facão atravessado, vai imagina. Oxi. Lá, cheio de família, o cara... Facão atravessado, com aquele jeitão e tal... É complicado. A polícia militar abordou. Não, e alguém vê aquilo, liga na hora pra polícia. Lógico. Te dá suspeita. Mas lâmina não é proibido. Mas olha só, quando foi puxar o histórico do indivíduo, tava aquela ficha. Tá todo alterado. E você? Como você ia se sentir? Não, aquela ficha de passagem, sem ficagem, só passagem. E aí, na sua opinião, eu não vou entrar no mérito da questão. O policial deve ser legalista e falar, meu senhor, o senhor tem o direito, pode continuar aí passeando. Você com a sua família lá, hein? Você com a sua família, com seus filhos. O policial deve ser legalista ou o policial deve usar o bom senso e incentivar aquele senhor a usar o bom senso dele e sair daquele local, pelo menos mínimo, né? Então, assim, muitas das vezes é recolhido a lâmina do indivíduo por causa disso. Uma dúvida que as pessoas têm, geralmente, nesses lugares onde é estabelecido um tamanho para a lâmina, lembrando que é uma lei estadual, não tem nada de federal. Uma dúvida é se a faca inteira tem que ter 10 centímetros. Não, é só o tamanho da lâmina, parte útil da faca, né? Isso em alguns estados, tá? Mas em todo o Brasil, em regra geral, não existe crime. Qual que é o crime? O crime é se você utilizar a faca contra alguém, certo? Para ameaçar a vida de alguém, certo? Então você tem que cometer um certo tipo de crime para ela ser considerada uma arma branca. Então, objeto de crime, né? A arma branca não é só lâminas. Pode ser uma pedra, uma caneta. Pode. Inclusive na Constituição, eu lembro de ver, na época que eu estudava os concursos aí, se eu não me engano, eu acho que foi na Constituição mesmo que eu vi que era considerada arma branca espada ou espadim de uso militar. Ou seja, não tem nada a ver com o que nós usa. Mas aí, como lá não tem nada específico, aí cada estado fica
a seu critério, fazer uma lei estadual. Lembrando que, claro, quando o Estado faz, existem as esferas, né? Federal, estadual, municipal. O município, quando ele cria uma lei, não pode ferir uma estadual e nem a federal. E a estadual não pode ferir a federal. Mas como a federal não tem uma regra, então a estadual, às vezes, pode ali colocar uma regra um pouco mais dura, igual tem em Minas, onde falou, no Rio ou São Paulo? Isso, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, aí pode pôr uma regra um pouco mais dura, né? O que eu não sei se vale, porque uma faca de 10 centímetros mata igualzinho uma de 20 centímetros. Aí vai saber, né? A gente não entende. Mas, em regra, um canivete, na minha opinião, é uma coisa muito útil. É uma ferramenta. Na minha opinião pessoal, vou até me expor um pouco, eu acho que o cidadão ele tem que ter meios para se defender. Ponto. O cidadão de bem ele tem que ter meios para se defender. Tá? Mas, em geral, uma faca não é só para você defesa pessoal, não, pessoal. Uma faca pode salvar uma vida. Pode. Né? Se tiver um acidente de trânsito, a pessoa aconteceu já. Está preso no cinto. Tem como eu passei por uma situação dessa. Eu passei no Natal viajando de moto lá de Patrocínio. E eu até tava com a GoPro na época aqui. A GoPro não filmou só a fumaça, porque tinha alguns carros na minha frente. 2 senhoras capotaram a HB20. Lá na 365, perto da antena, ali perto de Romaria. Elas capotaram o carro e ficaram penduradas no cinto, desacordada. Na época eu tava até com o meu Victorinox. Na época eu andava só com o Victorinox, que tem muitas funções. E aí, enquanto o povo ficou lá olhando, eu já corri lá no carro para tirar, porque o carro estava sendo muito fumaça, porque vazou óleo em cima do motor quente, né? E aí chamei um outro rapaz e falei para ele, segura que eu vou cortar o cinto para elas não caírem de uma vez e machucar, às vezes fraturar até o pescoço, né? Aí foi o canivete que ajudou, porque como o cinto estava muito tensionado, eu não conseguia alcançar para soltar o cinto. Então, a hora que ele firmou a vítima, eu peguei, cortei o cinto e a gente foi. Não é aconselhado você mexer na pessoa, tá? Por causa de ter alguma fratura na coluna, porém, em situações onde o risco de vida da pessoa é maior do que ela perder o movimento, você vai proteger a vida dela. Imagina o carro pegar fogo com a pessoa dentro. Então, por isso que a gente, rapidamente, em menos de 3 minutos, a gente tirou as duas de dentro do carro, mas graças a Deus o carro não pegou fogo. Depois a gente pegou o extintor e tudo, mas vai saber. Então, e se eu não tivesse com canivete? Ninguém tinha faca ali na hora. Ninguém tinha. E eu falo pro Hélito aqui, eu sempre carrego no meu EDC, eu carrego um canivete. Quando eu não tenho um canivete que tem o corta-cinto e quebra vidro, eu ando com, por exemplo, a caneta tática que quebra o vidro do carro e que corta um bem afiado para poder cortar o cinto. Porque numa situação de emergência, hoje em dia os carros tudo vidro elétrico. Você cai na água, cai de uma ponte, fode a parte elétrica tudo ali, acabou. Você não consegue sair, só quebrando o vidro. E na hora do desespero é onde você vai cortar o cinto e tudo mais. Então eu acho interessante. Não é só para defesa. Se você quer cortar a fruta, sabe onde que eu uso também? No supermercado. Eu vou pegar uma cerveja que tá lá no fardinho lá, em vida fica lá com o dedo tentando rasgar. Rapaz, o cato canivete só passa assim, Teve até um dia que eu usei esse aqui. A hora que eu fui, a pontinha pegou na latinha. Esse é o risco, é o que eu tava pensando. Aconteceu. Mas você usa para várias situações. Então, assim, não pode levar pro lado ruim. É uma ferramenta. É igual ele falou, é uma ferramenta. Depende na mão de quem, o que a pessoa vai fazer. Tal. Então é isso aí, pessoal. A orientação nossa é que você não se coloque numa situação que você pareça suspeito, né? Como esse indivíduo que estava lá todo alterado, meio embriagado. Só no facão, risca-faca. No facão, naquele jeitão lá, todo louco, entendeu? Então, ou seja, às vezes ele não ia fazer mal para ninguém naquele dia, mas quem sabe? E aí? Eu vou esperar. Ainda não tem a bola de cristal que vê a cabeça da pessoa. Vou esperar. Legalmente falando, ele tinha o direito. Legalmente falando, ele podia estar lá com a faca. Mas se você com a sua família, e eu como policial, vendo aquela situação, o que você acha que eu deveria fazer? Até mesmo como pai de família, né? Se colocando no lugar daquelas pessoas. E o pessoal preocupa muito, o pessoal da EDC, por que eles perguntam tanto? Não é nem questão. O negócio é que hoje em dia os equipamentos são caros. Sim. Eu tenho um canivete que eu ando com ele, custa R$1.200. Aí, detalhe. Um canivete desse. Qual que é o procedimento correto? É claro que cada lugar é um lugar, cada policial tem uma cabeça. Mas falando de regra agora. O procedimento correto é o quê? Todo objeto que é feito a apreensão tem um auto de apreensão. Certo? Então, ou seja, se você quiser resgatar esse objeto seu, posteriormente, vai lá, você vai estar com a ocorrência, com auto de apreensão, certo? Então, o correto é isso aí. Então, muitos dos casos, o policial, às vezes, tem uma cabeça diferente. Subtrai. Bom, ainda bem que no quartel onde eu trabalho não tem esse tipo de coisa, certo? E até hoje, eu vou fazer 20 anos de polícia agora, até hoje eu nunca trabalhei com alguém que tem esse costume. Vocês têm que entender o seguinte, muita gente tem que pôr na cabeça que se uma pessoa faz um trem errado, é a pessoa.
É aquela pessoa, o treinamento que ela recebeu não foi aquele, ainda que ela recebeu não foi aquele. Por exemplo, no caso da polícia, isso eu falo é para qualquer coisa, mas no caso da polícia, a corporação não tem nada a ver com isso. Isso é a pessoa. É uma maçã podre que está ali que não tem nada a ver e não quer dizer que o geral é daquele jeito, de forma nenhuma. Inclusive, a corporação hoje em dia está ficando cada vez mais séria. Exatamente. Muita gente se dá mal, às vezes, quando está querendo. Às vezes... Essa nova geração que está aí, ó. Às vezes quer ali induzir o policial. Não, hoje em dia o policial, além de não pegar, muitos deles ainda vai te levar preso. Então toma cuidado, tá? Eu falo isso até com propriedade, não por conhecer ele, mas eu tenho, na minha família eu tenho coronel, tem capitão, tem primo que é sargento, tem um que agora está fazendo curso de sargento, agora está sofrendo, coitado, vai fazer o curso de sargento lá em Minas Gerais. Então assim, eu tenho muito contato com esse pessoal, polícia penal, e são pessoas maravilhosas. Então, as gerações também estão mudando muito, o mundo vai evoluindo, as leis, a tecnologia, hoje em dia, com a chegada aí de informática, todo mundo tem um celular na mão, e tá entrando policial usando câmera. E tá entrando pessoas mais capacitadas, sempre vai atualizando, né? Então assim, eu boto fé, eu tenho uma fé pessoal que o mundo ele vai cada vez mais, a gente vai aprendendo com os nossos tropeços, vai levantando. Isso é característica humana. E é isso aí, né? Eu tô falando em termos de organização de forma geral, né? Apesar que a gente vê aí o que está acontecendo fora do país, né? Mas tá fora do nosso controle e a gente só tem que rezar e orar por essas pessoas. E por incrível que pareça, é um declínio que está acontecendo agora, mas escuta o que eu estou te falando. É claro que não deveria acontecer de forma alguma. E daqui a alguns anos, quando conseguir sanar esse problema, vai ter leis rígidas para que esse problema não venha acontecer novamente, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial. Isso que você está falando, isso quer dizer o quê? Muita coisa que acontece, muita lei ela é criada depois de algo errado que aconteceu. Alguma coisa errada estimula você a aprender a fazer a coisa certa. Eu trabalhei numa empresa que tinha muita regra. Aí eu não podia usar aliança. Eu falei, não posso usar aliança? Porque eu nem mexia com nada, maquinário, nada. O que tem a ver? Aí me contaram. Antes, podia usar. Um funcionário foi descer da caçamba de um trator, a aliança agarrou lá em cima na hora dele descer e quase decepou o dedo. A partir daquele dia veio a regra que era proibido usar aliança na empresa. Então toda regra, quando eu falo regra, seja... Precisou acontecer alguma coisa. Quando não precisa é ótimo. Mas muita coisa às vezes tem que acontecer para poder melhorar. É claro que de forma alguma essa situação que está acontecendo jamais deveria acontecer em qualquer época da humanidade, né? Infelizmente. Inclusive alguns vídeos assim os colegas meus mandam para mim, eu não quero nem ver. Eu nem abro não, porque a gente tem filho, eu vou falar pra você toma uma raiva assim tão grande que você quer, melhor nem falar. Deixa o comentário aí, fala o que você acha. Fala o que você achou aí do que o Elton falou em relação ao porte, em relação à conduta, o que você acha, dê sua opinião aí, tá certo? Segue lá o canal Desbravatube. Vai lá no Desbravatube, pessoal, serão muito bem-vindos. Lembrando que a gente não sabe de tudo não, pessoal. Muitas das vezes aqui é o Elton Marques, eu como cidadão, dando minha opinião pessoal e também a minha profissional também, tá? Valeu, obrigado por ter me chamado aqui. Eu que agradeço. Valeu. Falou, moçada. Até mais, a gente se vê no mato. Valeu.